Você já sentiu como se algo estivesse diferente dentro de você? Como se, de repente, as suas emoções estivessem mais intensas, seus sonhos mais vívidos, sua intuição mais afiada? Como se uma força invisível estivesse tentando te lembrar de quem você realmente é? Pois saiba, você não está sozinho. Nos últimos anos, milhares de pessoas ao redor do mundo estão relatando mudanças inexplicáveis em seus corpos, suas mentes e até mesmo em seus estados de consciência. Mas aqui está o ponto crucial. Essas mudanças não são coincidência. Elas estão ligadas a algo muito mais profundo, muito mais antigo e que agora, depois de séculos de silêncio, está começando a despertar: o nosso DNA. E o mais assustador, existe uma parte do nosso código genético que a ciência ainda não consegue explicar e que está misteriosamente começando a ser ativada. Durante décadas fomos ensinados que 97% do nosso DNA é lixo genético, sem função, apenas resíduos da evolução. Mas e se essa for a maior mentira que já nos contaram? Pesquisadores independentes, cientistas renegados e até documentos vazados apontam que esse DNA inútil pode, na verdade, ser a chave para desbloquear habilidades que vão muito além da compreensão humana atual. Intuição amplificada, autocura, empatia profunda, telepatia, conexão com campos energéticos. Tudo isso pode estar codificado em você, esperando apenas o momento certo para ser ativado. E esse momento chegou. Desde tempestades solares cada vez mais intensas, até o aumento das ressonâncias de Schumann, há indícios de que a Terra inteira está passando por um processo vibracional que está literalmente reprogramando nossa biologia. Mas por que isso não está nos noticiários? Por que você não vê isso em nenhuma manchete? A resposta é simples. Quem controla da informação sabe que, se você descobrir o que realmente está dentro de você, ninguém mais poderá te controlar. E é aí que tudo muda. Porque quando você começa a entender que seu DNA não é apenas um manual biológico, mas um código espiritual, tudo começa a fazer sentido. Os antigos já sabiam disso. Egípcios, hindus, xamãs das Américas. Todos falavam sobre centros de energia no corpo, sobre a ativação da luz interior, sobre a ascensão da consciência através de práticas que hoje chamamos de místicas, mas que, na verdade, eram ciências esquecidas. Agora pense comigo, por que essas culturas milenares, separadas por oceanos e séculos, falavam das mesmas coisas? Por que tantos textos antigos mencionam uma mudança no ser humano que viria exatamente neste período da história? E por que tantos de nós estão sentindo isso agora, mesmo sem saber explicar? Porque o chamado está vindo de dentro. E enquanto muitos ainda dormem, alguns já estão despertando para uma verdade que muda tudo. Nós somos muito mais do que fomos ensinados a acreditar. Então, se você está assistindo a este vídeo, isso não é um acaso. Você está sendo chamado a lembrar, não de algo que está fora de você, mas de algo que sempre esteve aí, silencioso, esperando. Você sente, você sabe, no fundo, sempre soube. E agora está na hora de agir. Não espere que a ciência tradicional te diga o que você já sente no seu coração. Não espere que o sistema valide a sua experiência interna. Este é o momento de confiar na sua intuição, de reconectar com sua essência e de iniciar o processo mais importante da sua vida, a ativação da sua consciência por meio do seu próprio DNA. Porque quando você desperta, você muda tudo. E essa transformação começa agora. Você já teve aquela sensação estranha, como se o mundo estivesse mudando sutilmente, mas profundamente? Como se algo invisível estivesse sendo revelado? Talvez você tenha percebido uma inquietação que não consegue explicar, uma sensação de que está aqui por um motivo maior. E se eu te dissesse que isso pode estar vindo de dentro, literalmente do seu DNA? Imagine por um instante que dentro de cada célula do seu corpo existe um código ancestral, uma biblioteca cósmica que vai muito além da biologia,
e que agora, neste exato momento, está começando a ser ativada por vibrações, por frequências, por algo que ninguém esperava, ou pelo menos que ninguém quis que você descobrisse. Porque o que está acontecendo agora com a humanidade vai além de qualquer teoria que você aprendeu na escola. Estamos vivendo uma revolução silenciosa, onde não se trata de guerra, política ou economia. Trata-se da biologia do despertar. E ao que tudo indica, os cientistas sabem disso. Mas não estão contando. Vamos aos fatos. Em 1990, um projeto ambicioso foi lançado. O Projeto Genoma Humano. O objetivo era mapear todo o DNA humano. E adivinha? Eles conseguiram mapear apenas 3% com funções conhecidas. Os outros 97% foram rotulados como DNA lixo. Como assim lixo? Se você acredita que a natureza desperdiçaria 97% do código da vida, então talvez esteja subestimando a inteligência do universo. Mas alguns cientistas, os que ousaram ir além do que é permitido, começaram a descobrir algo impressionante. Esse DNA lixo reage a frequências sonoras, luzes e até a intenção humana. Pesquisas realizadas na Rússia e na Alemanha mostraram que nosso DNA funciona como uma antena biológica, captando e emitindo sinais de informação do campo ao nosso redor. E mais, essas estruturas reagem a palavras, emoções e vibrações. Sim, as mesmas vibrações que culturas antigas usavam em mantras, cânticos e rituais. Isso não é coincidência. Estamos falando de uma ciência que sempre existiu, mas foi abafada. Porque se você entende que pode acessar níveis superiores de percepção, autocura e consciência através do seu próprio DNA, o controle acaba. A manipulação termina e você desperta. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Por que tantas pessoas estão mudando seus hábitos, sentindo desconfortos físicos inexplicáveis, sonhos vívidos, intuições repentinas, sensações de déjà vu mais frequentes? Isso não é loucura coletiva. É uma reconfiguração interna. É o seu corpo tentando se alinhar a uma nova frequência da Terra. Desde 2012, a ressonância de Schumann, o pulso do planeta, vem apresentando flutuações fora do comum. E o que isso tem a ver com o DNA? Tudo. Porque o nosso campo eletromagnético responde a esse pulso. Quando ele muda, a estrutura do nosso DNA é estimulada. Esse é o verdadeiro upgrade humano que está em curso. Não é físico apenas. É espiritual, mental, vibracional. E por isso está incomodando tanto quem ainda quer manter a humanidade adormecida. Não é coincidência que os meios de comunicação ignorem essas descobertas. Não é à toa que quem fala disso é taxado de místico, lunático ou conspiracionista. Mas a verdade é que muitos estão acordando. E talvez você seja um deles. Então, a pergunta agora não é se isso é real. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Vai continuar esperando que o sistema diga o que é verdade ou vai escutar o chamado que está vindo de dentro? Você já tem as ferramentas. O seu corpo é a chave, a sua consciência é a senha. E a ativação já começou. Esse vídeo não é apenas mais uma teoria, é um convite para você se lembrar do que é. Para você reconectar com o que sempre foi. O DNA é mais do que um código genético, é um portal para o infinito, um elo entre o divino e o físico. E agora, mais do que nunca, chegou a hora de atravessar esse portal. Porque o despertar não é um evento que vem de fora, ele começa aí, dentro de você. Em 1984, uma equipe de cientistas soviéticos fez uma descoberta que deveria ter virado manchete no mundo todo. Eles descobriram que o DNA humano responde diretamente a palavras faladas, a frequências sonoras e até a luz. Liderados por Peter Garyaev, os pesquisadores observaram que certos padrões de ondas podiam literalmente reestruturar a cadeia do DNA, sem a necessidade de cortar, inserir ou modificar genes fisicamente, como a engenharia genética tradicional tenta fazer.
Isso é como se o seu corpo tivesse um software oculto, esperando um comando específico para despertar funcionalidades adormecidas. Mas ao invés de teclas, esse comando seria vibracional, feito por palavras, emoções e som. Agora pense comigo. E se os mantras usados há milênios por monges tibetanos ou os cantos tribais de civilizações antigas não fossem apenas rituais religiosos, mas sim códigos para acessar esse painel oculto da consciência humana? Por que, em culturas que jamais se encontraram, existem sons sagrados tão semelhantes? Será que elas sabiam instintivamente que nosso corpo escuta em um nível muito mais profundo do que os ouvidos conseguem captar? E a ciência moderna está começando a confirmar isso, mesmo que silenciosamente. Pesquisas no campo da epigenética, lideradas por nomes como Bruce Lipton, mostram que o ambiente, as emoções e até os pensamentos podem ligar e desligar genes como interruptores. Em outras palavras, você pode estar carregando em seu DNA a memória de traumas, dons e habilidades ancestrais, e ainda assim viver uma vida completamente inconsciente disso. Por quê? Porque ninguém te ensinou a acessar esse conteúdo. Em vez disso, ensinaram que você é vítima da genética. Mas agora sabemos que isso é mentira. Estudos mostram que a intenção clara, combinada com emoção elevada, pode alterar a expressão genética. Como se você fosse um programador da sua própria biologia. E isso muda tudo, porque significa que não precisamos esperar por mutações aleatórias ou avanços tecnológicos externos. A ativação está acontecendo de dentro para fora. Há relatos de pessoas que, após processos profundos de meditação, jejum, silêncio e reconexão com a natureza, desenvolveram percepções antes consideradas impossíveis. Visualização de energia, capacidade de sentir campos eletromagnéticos, lembrar-se de vidas passadas, perceber pensamentos de outras pessoas. Coincidência? Ou é o DNA despertando em ação? Agora pense em tudo isso no contexto em que vivemos. Por que, em pleno século XXI, a maioria das pessoas ainda desconhece esses estudos? Por que não nos ensinam isso nas escolas? A resposta é incômoda, mas necessária, porque um ser humano desperto, consciente de seu poder, é incontrolável. Ele não precisa de doutrina, nem de aprovação externa. Ele não consome por carência. Ele não aceita uma vida limitada. E o sistema que lucra com a ignorância teme exatamente esse tipo de pessoa. É por isso que a narrativa oficial insiste em colocar você como um acidente cósmico, um amontoado de células sem propósito maior. Mas no fundo, algo dentro de você sempre resistiu a essa ideia, não é? Porque você sente. Sente que há algo sagrado pulsando por trás da matéria, que o corpo é mais do que carne, que a mente é mais do que pensamento, que existe uma consciência por trás de tudo e que ela está começando a te chamar. A ativação do DNA é o primeiro passo para essa reconexão. É o momento onde você para de buscar fora e começa a despertar dentro. E quando isso acontece, nada mais será como antes. E aqui está a parte mais importante de tudo isso. Essa transformação não é para poucos. Não é privilégio de gurus, de monges ou de mestres espirituais. É o direito de todo ser humano que escolhe lembrar. A ativação não é um milagre reservado. É uma consequência natural da reconexão com o seu estado original. E esse estado original é luz, é vibração, é consciência pura. A ciência está chegando lá. A espiritualidade já sabia. E agora é você quem precisa escolher. Vai continuar vivendo como se fosse apenas um corpo? Ou vai aceitar que você é uma antena viva, capaz de se sintonizar com dimensões mais elevadas da existência? Este é o convite. Para parar de sobreviver e começar a viver com propósito. Para sair da ilusão da limitação e entrar no campo da expansão. Porque quando você ativa sua consciência, você ativa seu DNA. E quando isso acontece, você não apenas muda sua vida, você muda a frequência de tudo ao seu redor. E o mundo começa a mudar com você. Talvez você esteja se perguntando agora, e o que eu faço com tudo isso?
O que significa, na prática, saber que há algo ativando o seu DNA, que frequências, pensamentos e emoções estão moldando silenciosamente sua própria biologia? A resposta pode parecer simples, mas é profundamente poderosa. Você escolhe. Sim, você tem que escolher, porque o despertar não é um fenômeno automático. Ele é um convite, e o universo nunca força. Ele apenas sussurra. Ele mostra sinais. Ele cria sincronicidades. Ele coloca vídeos como esse na sua frente. Mas é você quem decide se vai continuar vivendo no piloto automático ou se vai assumir o controle do que vibra, do que sente, do que pensa. Porque seu DNA está escutando. Suas células estão esperando. Elas já carregam o mapa, já contêm o código. Só que esse código precisa de um comando, de um impulso. E esse impulso começa com a sua consciência. Porque no final das contas, ninguém pode despertar por você. Essa é uma jornada íntima, silenciosa e sagrada. E ela começa quando você diz: chega. Chega de viver como se você fosse pequeno. Chega de aceitar limites que não são seus. Chega de negar o que você sente que é real. Veja, você não está aqui por acaso. Você está encarnado neste momento exato da história, porque tem um papel. Não um papel que alguém vai te dar, mas um papel que você precisa lembrar. E o primeiro passo para isso é se reconectar. Com seu corpo, com sua intuição, com a natureza, com o silêncio. Porque é nesses espaços que você começa a perceber que a ativação não é algo que vai acontecer, ela já está acontecendo. Você sente isso nas noites em que não consegue dormir, nas lágrimas que vêm sem motivo, na vontade de mudar tudo mesmo sem saber por onde começar. Esses são os sinais. E se você ouviu até aqui, então você já está no processo. Só precisa confiar mais na sua própria experiência. Esqueça os rótulos. Esqueça o medo de parecer estranho. O verdadeiro estranho é quem vive uma vida inteira sem saber quem é. Você está acessando um novo nível da realidade, um novo modo de existir. E o melhor, você não está sozinho. Milhões de pessoas no mundo estão passando por isso agora. E a maioria ainda nem sabe como explicar. Mas não importa. A verdade não precisa ser explicada. Ela precisa ser sentida. Agora imagine por um instante como seria o mundo se todos entendessem isso. Se cada ser humano soubesse que tem o poder de reescrever seus traumas, transmutar suas dores, acessar sua sabedoria ancestral, despertar dons esquecidos. Tudo através de uma mudança de frequência. Imagine escolas ensinando meditação ao invés de apenas matemática. Imagine hospitais usando som, luz e intenção para curar. Imagine cidades vibrando em paz porque as pessoas decidiram se curar por dentro, ao invés de cobrar o mundo de fora. Isso não é utopia, isso é o futuro, e ele começa em cada um de nós. E esse futuro não precisa de permissão para nascer. Ele só precisa de coragem. Coragem para olhar para dentro. Coragem para ouvir o chamado. Coragem para dizer sim à transformação. Porque o que está sendo ativado dentro de você não é só DNA. É a lembrança do divino. É a consciência do todo. É a centelha que sempre esteve lá, esperando você parar e se escutar. Então, se essa mensagem tocou seu coração, não ignore. Faça algo com isso. Comece pequeno. Medite 5 minutos por dia. Escreva o que sente. Caminhe descalço. Observe o céu. Respire com presença. Mude suas palavras. Escolha o que você consome. Cerque-se de pessoas que elevam sua vibração. E, acima de tudo, lembre-se de quem você é. Porque ninguém mais pode fazer isso por você. Esse é o seu momento, o seu chamado, a sua reativação. E quando você responde a esse chamado, algo mágico acontece. Você começa a se lembrar. E quando você se lembra, você desperta. E quando você desperta, nada mais te prende. Porque você se torna exatamente o que sempre foi, mas havia esquecido. Um ser livre, infinito, consciente e plenamente vivo. Se você chegou até aqui, respira fundo,
porque isso já diz muito sobre você. A maioria das pessoas não tem paciência para ouvir a verdade, muito menos coragem para senti-la. Mas você ficou, você escutou, você abriu espaço dentro de si para algo maior. E isso, por si só, já é um ato de ativação. Porque a verdadeira transformação começa assim, num sussurro, num arrepio, numa memória que você nem sabia que tinha, mas que ressoa como se sempre tivesse estado lá. Esse vídeo não é sobre mim, nem sobre uma teoria bonita. É sobre você, sobre aquilo que está despertando dentro do seu ser agora mesmo. E se em algum momento você sentiu que algo vibrou diferente, se alguma frase tocou um ponto que parecia esquecido, é porque algo em você reconheceu essa verdade. E eu te agradeço por permitir que isso acontecesse, por confiar em escutar com o coração, não apenas com os ouvidos, por estar aqui, presente, inteiro. Nada disso faria sentido se não fosse você. É fácil criar vídeos, espalhar ideias, falar de despertar. Difícil mesmo é encontrar quem tenha coragem de encarar o espelho, de abrir as camadas da mente, de ir além do óbvio. E hoje você fez isso. Ao escutar, você criou um espaço dentro de si para uma nova realidade. E não importa se você entendeu tudo, se acredita em tudo, ou se ainda está processando. A semente foi plantada, e ela vai crescer no tempo certo. Cada palavra que você ouviu aqui não veio para te convencer de nada. Veio apenas para te lembrar. Lembrar que você tem um papel, que você tem um poder, que você é mais do que te disseram. E essa lembrança, meu amigo, minha amiga, é o que muda tudo. Porque quando você se lembra, ninguém pode mais te controlar. E é por isso que eu te agradeço profundamente. Pela sua escuta, pela sua energia, pela sua coragem de continuar. Se esse vídeo ressoou com você, compartilhe. Não como uma obrigação, mas como uma forma de espalhar o que o mundo tanto precisa. Consciência. Existe alguém agora mesmo, em silêncio, em dor, em dúvida, que pode ser tocado por essa mensagem. E talvez você seja o canal disso. Talvez o universo esteja usando você para alcançar alguém que precisa ouvir exatamente isso. Não subestime seu alcance. Uma palavra pode salvar um dia. Um vídeo pode acender uma luz. Uma escolha pode mudar uma vida. E se você sente no coração que quer continuar essa jornada, há muito mais te esperando. Nós criamos um conteúdo especial, um e-book 5 chaves para o despertar da consciência. Ele foi feito para te guiar nessa transição, para te ajudar a lembrar com ainda mais clareza quem você é e o que veio fazer aqui. O link está na descrição e se sentir, baixe, leia, viva, porque esse caminho é só o começo. De coração aberto, eu agradeço por cada segundo da sua atenção. Em um mundo que nos distrai o tempo todo, ter a sua presença aqui foi um presente. E eu não levo isso com leveza. Eu honro isso. E espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha plantado uma dúvida boa. Uma inquietação sagrada. Um chamado que não dá mais para ignorar. Você não está sozinho. Nunca esteve. E agora que você se lembrou, agora que algo dentro de você se moveu, siga esse fio. Alimente essa busca. Escolha a sua expansão, porque o universo inteiro está esperando a sua decisão. E quando você disser sim para a sua verdade, o mundo começa a se reorganizar ao seu redor. Obrigado. De verdade. E se quiser continuar essa jornada comigo, te espero nos próximos vídeos, nas lives, nos textos e em cada partilha que nos aproxima dessa verdade maior. Você já é tudo o que procura. Só precisa lembrar. Até breve. E lembre-se, você está despertando. Se você sentiu algo diferente durante esse vídeo, não ignore, porque essa sensação, esse arrepio, essa lembrança silenciosa, não são aleatórios. São sinais. Sinais de que sua consciência está começando a despertar. E quando isso acontece, você começa a buscar, a querer entender mais, ir além, aprofundar. Foi por isso que nós criamos algo muito especial. Algo que não é gratuito e tem um motivo. Porque aquilo que transforma, aquilo que tem valor real,
precisa ser tratado com responsabilidade. O nosso e-book 5 Chaves para o Despertar da Consciência não é apenas um livro, é um caminho, é um mapa, um guia direto e profundo para quem sente que está pronto para mudar de dentro para fora. Esse e-book é o resultado de anos de estudo, vivência e transformação. Cada uma das 5 chaves foi construída com base em princípios espirituais milenares, unidos à linguagem da nova consciência. Você vai aprender a reprogramar sua mente, abrir seus centros de energia, perceber os sinais do universo, transmutar padrões que te bloqueiam e, principalmente, lembrar quem você é. Não estamos falando de promessas mágicas. Estamos falando de ferramentas práticas que já transformaram a vida de milhares de pessoas. Se você sente que já não encaixa mais no normal, que sua alma pede algo maior, esse material é para você. E sim, ele tem um custo. Mas eu te pergunto, quanto vale lembrar o que você veio fazer aqui? O mundo está cheio de conteúdo gratuito. E muitos deles são incríveis. Mas quando algo é verdadeiramente profundo, quando carrega energia, intenção e sabedoria, ele deixa de ser só conteúdo e se torna um portal. E portais precisam ser atravessados com presença, com responsabilidade, com escolha consciente. Esse e-book é um investimento em você, no seu despertar, na sua reconexão. Não se trata apenas do que você vai ler, se trata do que você vai sentir, transformar e manifestar a partir disso. Porque cada palavra ali foi escrita para ativar uma parte esquecida sua, uma memória antiga, uma centelha que estava adormecida e que agora está pronta para ser reacendida. Então, se você sente esse chamado, ouça, dê esse passo, clique no link abaixo, garanta o seu exemplar e comece hoje mesmo essa jornada de reconexão. E se você ainda está em dúvida, lembre-se, o universo só responde quando a gente se movimenta, quando a gente investe, quando a gente escolhe. E escolher seu despertar é a escolha mais importante da sua vida. Te vejo do outro lado, no lugar onde a consciência desperta e o verdadeiro você renasce.